Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, beleza, Igor? Bom dia, Silas, Lara, Ludmila, Matheus. Bom dia, professor. Bom dia. Quem mais? Bom dia, Deixa eu ver Carol. aqui. Bom dia, Matheus. Deixa eu ver quem mais não falei. Deixa a Ana e Pedro entrarem aqui. Rafael. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rafael. Tá faltando a Ana aqui entrar. Tá ingressando. Vamos ver quem mais. Bom dia, Leandra. Bom dia, professor. Quem chegou depois aí, eu já falei com todo mundo. Só tá faltando a Ana entrar aqui. Ana Clara, bom dia. Gabriel, bom dia. Bom dia, professor. Beleza? Como você tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tô bem. Tão viva. A Ana tá com algum problema aqui que tá ingressando, não consegue entrar na sala. Vamos ver aqui. Bom, vamos tentando aí o pessoal ingressar. Meus queridos, bom dia a todos, que eu não falei individualmente. Vamos continuar aí a nossa aula de ontem, falando de densidade e pressão, tá bom? Vou passar mais alguns exemplos para vocês e tentar esclarecer aí as dúvidas que vocês porventura possam ter aí relacionada à pressão e densidade, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar. Se não tiver, só um minutinho aqui, Ingrid e Débora. Deixa elas ingressarem que a gente continua. Bom, então vamos lá. É o seguinte, nós paramos ontem no quarto exemplo, que foi aquele exemplo da pressão relacionada lá com os patins e os calçados, né? Nós tínhamos três pessoas de mesma massa, mesmo peso, um usando patins de gelo, outro de rodinhas e outro sapato normal. Definimos que a pressão é inversamente proporcional à área, lembramos disso. E achamos aqui que a pressão seria maior naquele indivíduo que tivesse menor área de contato com o solo. No caso aqui, a pressão de A, que estava usando patins no gelo, seria maior que a pressão de B, que tinha patins de rodinha, que por sua vez seria maior que a pressão de C, do indivíduo que está pisando com o sapato normal, toda a área do solado, ocupando aí a base do corpo dele. Então, a resposta correta é a letra D, como a gente já havia comentado ontem, tá? Bom, densidade, tá? Nós temos aí algumas dúvidas relacionadas à densidade, massa específica, que nós iremos tentar solucionar e esclarecer hoje essas dúvidas aí, tá?
Primeiro exemplo, ele fala o seguinte. A densidade, que no caso é o quinto exemplo que eu separei para vocês, nosso primeiro exemplo de hoje, da listinha que eu vou mandar para vocês, resolvida é o quinto exemplo, tá? Ele diz o seguinte, a densidade da glicerina tem um valor de 1,26 gramas por centímetro cúbico. Calcule o peso de 2 litros de glicerina, considerando a gravidade de 10 metros por segundo. Bom, vejam bem. Eu disse para vocês que a densidade é a massa sobre o volume, ok? Se a densidade é massa sobre o volume, utilizando essa equação, eu posso calcular a massa da glicerina, certo? Quando eu acho a massa da glicerina, eu posso calcular o peso, porque vocês já estudaram lá no primeiro ano que peso é massa vezes gravidade, ok? Então, vocês sabem que peso é massa vezes gravidade, consequentemente, vocês irão calcular o peso se vocês tiverem a massa. É só multiplicar pelo 10 a gravidade. Então, a densidade da glicerina é 1,26 gramas por centímetro cúbico. Já está aqui, certo? 1,26. A massa eu quero descobrir. E o volume? O volume é de 2 litros de água. 2 litros de água corresponde a 2.000 centímetros cúbicos. Porque 1 litro de água tem 1.000 centímetros cúbicos, tá? Então, 2 litros de água, 2.000 centímetros cúbicos. Quando você multiplica 1,26 por 2.000, você vai achar a massa de 2.520 gramas, tá? Porque você vai calcular a massa em gramas. A densidade está em gramas por centímetro cúbico. Então, você vai jogar aqui e calcular a densidade em gramas. 2.520 gramas. Dividido por 1.000, dá 2,52 quilogramas. 2,52 quilos. Portanto, peso é massa vezes gravidade. Peso vai ser 2,52 vezes 10 da aceleração da gravidade. No caso, nós teremos um peso de 25,2 newtons. Esse será o peso correspondente a 2 litros de glicerina. Tá ok? Dúvidas? Não, Carlos. Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Ana conseguiu entrar, Ana Schettini? Beleza, conseguiu sim. Ótimo. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper aí, abrir o microfone e perguntar, beleza? Então, densidade. Então, nós vimos a densidade, que é a massa sobre o volume, tá? Densidade de uma substância. Se eu dou a densidade, eu posso calcular a massa ou o volume. Se eu der a massa, eu posso calcular a densidade ou o volume. Se eu der o volume, eu posso calcular a densidade ou a massa, desde que eu tenha o outro dado, tá? Ele sempre vai dar 2 dados para você achar um, aplicando essa equação aqui. Beleza? Bom, entendido isso, vamos para Professor? misturas. Sim, pode falar lá. Acho que tem uma dúvida de Clara no chat. Abra o microfone e perguntem, tá? Porque esse negócio do chat aqui, minha internet é ruim. Tá, vi aqui, beleza. Mas não precisa ter receio, não, tá? Abra o microfone e pergunte, que esse negócio de ficar olhando o chat aqui é meio complicado aqui para mim. Pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Veja bem, por que o volume ficou 2.000? Cada litro de água tem 1.000 ml, né? 1.000 ml de água. Meio litro, 500 ml, tá? 1 litro, 1.000 ml. Cada ml corresponde a 1 centímetro cúbico, tá? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se você tem 1 litro, você tem 1.000 ml, que equivalem a 1.000 centímetros cúbicos. No caso dessa questão, ele pediu para você calcular o peso de 2 litros de glicerina. 2 litros são 2.000
centímetros cúbicos, que correspondem a 2.000 ml. Por isso que o volume aqui ficou 2.000. Beleza? Quem foi que perguntou? Entenderam aí? Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Ótimo, então. Então, meus queridos, é isso aí, tá? Veja bem. Nós falamos aqui da densidade de uma substância. Eu separei outro exemplo aqui para mostrar para vocês a densidade de duas substâncias ou mais, que aí o raciocínio seria o mesmo, tá? Que é no caso de misturas, tá? Esse conteúdo aqui é hidrostática, tá? Parte de introdução à hidrostática, pressão e densidade, certo? Então, nós falamos de pressão, já passei alguns exemplos, e aqui eu estou exemplificando densidade. Temos outros exemplos também de pressão aí, acho que tem mais um exemplo de pressão. Tá certo? Bom, então o que que acontece, gente? Vamos pegar de uma mistura agora. Aqui é o cálculo da densidade de uma substância simples. Ao misturar dois líquidos, A e B, nota-se que o líquido A apresenta um volume de 20 centímetros cúbicos, ou seja, 20 ml, e uma densidade de 0,78 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade total. Quando eu falo densidade absoluta, é a densidade total da substância, tá? O líquido B, ele tem 200 ml, que são 200 centímetros cúbicos de volume, e uma densidade absoluta de 0,56 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, nós temos a densidade total do líquido B e o volume dele. Determine em gramas por centímetro cúbico a densidade da mistura, ou seja, se eu misturar os dois elementos aqui, 20 ml do A com 200 ml do B, qual vai ser a densidade dessa mistura? Então, tomem bastante cuidado, porque a maioria pega essa densidade aqui, soma com essa, divide por 2 e tira a média aritmética da densidade. Não é assim que se calcula, tá ok? Até porque nós temos proporções diferentes aqui. Então, como eu irei calcular a densidade da mistura? Primeiro, eu preciso saber qual a massa de cada líquido, certo? Por quê? Porque eu tenho a densidade do líquido, certo? E tem o volume que ele ocupa. Aqui, ó, densidade e o volume. Em cima da densidade do volume do líquido A, eu vou calcular a massa de A. Então, vou inverter a fórmula. Esse mi aqui, esse mzinho aqui grego, representa a densidade também, tá? Pode ser D ou Rho, ou essa densidade aqui, essa letra grega chamada mi. Então, densidade é massa sobre volume. A massa vai ser a densidade vezes o volume. Qual é a densidade do líquido A? 0,78. 0,78 vezes o volume, que foi de quanto? De 20 centímetros cúbicos. 0,78 vezes 20 dá uma massa de 15,6 gramas. Então, 15,6 gramas do líquido A serão misturados com quanto do líquido B? Então, você vai pegar a mesma fórmula, densidade é massa sobre volume, e achar a massa, que é a densidade vezes o volume de B. Qual é a densidade de B? 0,56 gramas por centímetro cúbico. E qual é o volume? 200 centímetros cúbicos. 0,56 vezes 200, nós teremos uma massa de B de 112 gramas. Isso quer dizer o quê? Que se eu misturar os dois, eu vou ter uma massa total, a massa de A mais a massa de B, que corresponderá a 127,6 gramas, tá? 112 mais 15,6. 127,6 gramas a massa dos líquidos misturado. Se eu tenho a massa dos líquidos e tenho o volume dos líquidos, se eu dividir a massa da mistura pelo volume total da mistura, eu acho a densidade da mistura, certo? Então, densidade vai ser a massa de A mais a massa de B
dividido pelo volume de A mais o volume de B, certo? Logo, nós teremos 15,6 mais 112, que eu acabei de calcular, dividido por 20 mais 200, que é o volume de A mais de B. A densidade vai ser 127,6 dividido por 220, significa dizer que a densidade da mistura é de 0,58 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade dessa mistura aqui dos dois líquidos, ok? Se você somar os dois aqui e dividir por 2, você vai ver que vai dar um resultado diferente de 0,58 gramas. Tá certo? Todo mundo entendeu como é que calcula, gente, densidade de misturas? Ah, professor, se eu tiver 3 líquidos misturados, se eu tiver 4, 5, você vai realizar o mesmo procedimento. Calcula a massa dos 5, soma a massa dos 5 e divide pelo volume dos 5, certo? Vocês não vão pegar a massa de cada um, não vão pegar a densidade de cada um, somar e dividir pelo número de substâncias, que aí vai dar errado. A única forma disso dar correto é se for sempre o mesmo volume. Então, 100 centímetros cúbicos de A mais 100 centímetros de B mais de C, aí você pode somar as densidades e dividir, certo? Mas com volumes diferentes, você tem proporções diferentes, você vai ter que calcular a massa de cada um e o volume de cada um, somar para tirar a densidade da mistura. Ficou claro isso, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, eu vou continuar. Bom, desculpe. Em uma competição esportiva, um halterofilista de 80 quilos levanta uma barra de 120 quilos, apoia sobre seus pés, cuja área é igual a 25 centímetros quadrados. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e lembrando que a pressão é o efeito da força sobre a área, e considero que essa força atua sobre toda a extensão da área de contato, ou seja, sobre toda a base do pé do halterofilista, a pressão exercida por ele no piso, em Pascal, é D. Pascal, eu disse para vocês que é uma unidade de medida de pressão, que equivale a Newton por metro quadrado. Então, 10 newtons por metro quadrado equivale a 10 Pascal. Quando você calcula a pressão, a gente calcula em Newton por metro quadrado, que vai ser igual a Pascal. Só muda a nomenclatura. Então, vamos lá. Primeiro, eu sei que pressão é força sobre área, tá? Nesse caso aqui, qual a força que está sendo exercida pelo halterofilista no solo? É a força-peso dele, tá certo? Então, o peso do halterofilista vai atuar sobre o solo. Porém, esse competidor, ele levanta um peso de 120 quilos, ou seja, além dos 80 quilos dele, ele ainda está apoiando 120 quilos nos seus braços. Logo, vai exercer um peso equivalente à massa de 200 quilogramas. Esse peso, essa força-peso, é a força que vai exercer a pressão, tá? E essa força sobre a área de contato, que é de 25 centímetros quadrados, vai nos dar a nossa pressão. Então, primeiro eu preciso calcular a força, que é a força o quê? Peso. Peso é a massa do homem mais a massa da barra vezes a gravidade. 200, que é 120, mais 80 vezes 10. 2.000 newtons é a força-peso exercida pelo halterofilista quando ele levanta os 120 quilos. A área é de 2 centímetros quadrados. Eu tenho que transformar em metros quadrados, porque pressão é newton por metro quadrado, não é newton por centímetro quadrado. Então, eu vou pegar 2.000 centímetros quadrados, 2 centímetros quadrados, desculpe, e transformar em... vou transformar em metros quadrados, tá? Como é que eu transformo? 1 centímetro quadrado tem 10.000 metros quadrados.
Então, aqui você tem 20, aqui foi um errinho de digitação, tá, gente? 20 vezes 10, aliás, não, desculpe. Tá certo, é 25 centímetros quadrados. Aqui que eu errei, esqueci o 5. 25 centímetros quadrados dividido por 10.000. Dá 25 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Tá? Não precisa dividir, colocar 0,0025, não. Se quiser, pode colocar, mas dá no mesmo. Você pode trabalhar com potência de 10. 25 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E aí você tem pressão é força, peso sobre área. Observe que aqui o peso está P maiúsculo. P minúsculo é pressão, P maiúsculo vai ser o peso. Peso, que é força, peso sobre a área. Qual foi a força? 2.000 newtons. Qual foi a área? 25 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. E aí você divide, tá? 2 por 25 vai dar 0,8. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ok? E aí você tem que a pressão será de 8 vezes 10 a 5 Pascal, 8 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Certo? Resposta correta, letra B. Entenderam aqui essa questão? Dúvidas? Tá de boa, professor. Beleza, Até né? o momento nenhum, professor. Se você fizer na calculadora, você vai pegar lá 2.000, dividir por 0,025, você vai achar 80.000. É porque aqui eu estou fazendo sem calculadora, estou usando potência de 10. Mas vai ser a mesma coisa, tá bom? 80.000 newtons por metro quadrado, que equivale a 80.000 pascal. 800.000, desculpe. Professor 800.000 pascal. Sim, pode falar lá. Luigi está pedindo no chat que ele está sem microfone para repetir o que é Pascal. Tá, beleza. Gente, é o seguinte, ó, Pascal é uma unidade de medida de pressão. Pressão, vou mostrar aí na sequência, quando eu falar de pressão atmosférica. Pressão tem várias unidades de medida. Só que a unidade padrão no SI é Newton por metro quadrado. Então, toda vez que você for calcular a pressão, você calcula em Newton por metro quadrado. E depois você transforma para outra unidade que ele pediu. Ele pediu Pascal. Pascal é a unidade de medida que equivale a Newton por metro quadrado. Então, 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Certo? 1 atm, que é a pressão em atm, atmosfera, equivale a 760 milímetros de Hg, que é a coluna de mercúrio no barômetro. E equivale a 100.000 newtons por metro quadrado. Então, são valores diferentes. Mas no caso de Newton por metro quadrado e Pascal, são equivalentes. 10 newtons por metro quadrado equivale a 10 Pascal. 100 newtons por metro quadrado equivale a 100 Pascal. É só uma unidade de medida diferente. Então, quando ele pede para calcular em Pascal, isso daqui é uma questão de vestibular. Por que ele faz isso? Porque confunde o aluno. Desculpe. Se o aluno ele não souber que Pascal é uma unidade de medida equivalente a Newton por metro quadrado, ele vai ficar transformando aqui e vai calcular numa unidade diferente. Como ele sabe que Pascal é a unidade padrão na SI, que é o mesmo Newton por metro quadrado, ele transforma aqui para newtons, a massa, transforma em peso, transforma a área para metros quadrados, calcula o valor que já corresponde a Pascal. Beleza? Esclarecer a dúvida aí, Luigi, que estava com essa dúvida. Beleza? Sim, professor, obrigado. Valeu, obrigado. Lara, você está me assessorando aí, viu? Continue me assessorando aí. Se tiver alguma aqui respondendo aqui, Luigi entendeu, beleza? Beleza, então. Valeu, galera. Mas aí qualquer coisa, se vocês mandarem aí, eu não observar, a Lara me dá um toque aí, por favor. Bom, vamos aqui agora, gente, para esse outro exemplo, tá? Que é um exemplo que eu coloquei aí para ver se a gente consegue esclarecer melhor a diferença entre densidade e massa específica, ou densidade específica, como alguns chamam, tá?
Na aula de ontem eu disse para vocês que a densidade do objeto, da substância, é uma e a densidade do corpo é outra. Tá? O objeto, o corpo, tem uma densidade e a substância tem outra, o elemento tem outra densidade. Então, eu dei o exemplo do navio. Eu falei para vocês que o navio ele é feito de aço. Se você pegar a densidade do aço, ela vai ser maior do que a densidade da água. Então, se você pegar uma placa de aço e soltar em cima da água do mar, essa placa de aço ela vai afundar, certo? Mas o navio é todo feito de aço. São várias placas de aço e o navio não afunda. Por quê? Porque a densidade do navio, a densidade do corpo, envolve também a área vazia. Então, o que acontece? Quando você pega a densidade do navio, você pega o volume todo do navio, inclusive o volume das partes vazias que estão dentro do navio. Então, o navio, por ser oco por dentro, ele tem um volume maior e a densidade do navio fica menor do que a densidade do aço, fazendo com que esse navio consiga flutuar, certo? Então, densidade da substância é a densidade do elemento, é o que a gente chama de massa específica, tá? A gente pega e calcula desprezando a parte vazia. A gente pega só a parte do volume que tem realmente a substância. No caso da densidade do navio, da densidade total, a gente pega todo o volume do corpo, inclusive o volume da parte oca, da parte vazia, certo? Então, eu trouxe um outro exemplo aqui para ver se fica mais claro, mais fácil de vocês entenderem. Um cubo oco, tá? A gente tem um cubo e esse cubo é oco. Dentro, o espaço é vazio, ele não é maciço. Ele é um cubo oco de alumínio, apresenta 100 gramas de massa e o volume de 50 centímetros cúbicos. Esse é o volume total do cubo. O volume da parte vazia desculpe, é de 10 centímetros cúbicos. A densidade do cubo e a massa específica do alumínio são, respectivamente. Então, ele deu a massa total, deu o volume total e deu o volume da parte vazia. Se eu quero calcular a densidade do cubo, eu vou pegar a massa total e dividir pelo volume total, porque eu quero calcular a densidade do corpo, da substância, que é o cubo, tá certo? Do elemento, quando eu quero calcular a densidade do elemento, a massa específica, eu vou calcular a massa específica do alumínio. Então, eu tenho que pegar o volume só do alumínio. Eu não posso pegar o volume da parte de dentro do cubo, porque dentro do cubo é oco, só tem ar. E esse ar não entra no cálculo da densidade. Ou às vezes não tem nem ar, se tiver vácuo lá dentro. Ok? Então, gente, nós temos a densidade e a massa específica para calcular. Quem vai ser a densidade? Massa sobre volume. A massa é 100 gramas, o volume 50 centímetros cúbicos. Já está na unidade correta, não precisa transformar. Divido 100 por 50, 2 gramas por centímetro cúbico é a densidade do cubo. A densidade total do cubo, tá? Do corpo, é de 2 gramas por centímetro cúbico. Agora, como eu vou calcular a massa específica? A densidade específica dessa substância, desse elemento. Aí eu tenho que abater o volume da parte vazia, pegar somente o volume do material, das placas de alumínio que formam o cubo. Então, nós teremos densidade é massa sobre volume, tá? O volume do alumínio, no caso. Então, se eu tenho 50 centímetros cúbicos de volume total e 10 de parte vazia,
eu pego 50 menos 10, dá 40 centímetros cúbicos de massa densa, tá? De alumínio realmente, propriamente dito. Ok? Deu uma travada aí, parece, mas todo mundo entendeu, né? Então, o que Sim, acontece? professor. Pego a massa, que continua sendo 100 gramas, e calculo em cima do volume só do alumínio, que vai ser os 50 menos a parte vazia. Então, 50 menos 10, 40. 100 dividido por 40, a massa específica vai ser de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Observe que ela é diferente da densidade total do cubo. A densidade total de 2 gramas por centímetro cúbico, a massa específica 2,5 gramas por centímetro cúbico. Por quê? Porque eu estou abatendo o volume da parte vazia para calcular a densidade do alumínio somente. Portanto, a resposta correta é letra D. A densidade é 2 gramas por centímetro cúbico e a massa específica 2,5 gramas por centímetro cúbico. Certo? Aqui que eu tenho o cálculo, dá para a gente diferenciar outra característica. Por exemplo, eu disse que a densidade ela pode ser representada por D, ela pode ser representada por Mi, ela pode ser representada por Rho. Normalmente, a densidade total ou absoluta é representada por D ou Rho, que é aquele P mais arredondado. E quando a gente pede a densidade específica ou massa específica, a gente vai representar por esse símbolo grego aqui, esse Mi. Esse M mais arredondadozinho, que parece um U, é o Mi grego. Ele representa a massa específica ou densidade específica. Mas isso é só questão de nomenclatura. Na prova lá, você pode colocar D, pode colocar Mi, pode colocar Rho, não tem problema. Se for mais fácil. Normalmente todo mundo usa D, que é mais fácil para poder calcular. Certo? Não precisa se preocupar com essa questão de nomenclatura, não. Estou passando para vocês, só para vocês ficarem cientes. Quando abrir um livro, tem autor que chama de D, tem autor que chama de Rho, tem autor que chama de Mi. Beleza? Todo mundo entendeu a diferença entre densidade e massa específica, gente? Tá tranquilo? Se alguém não entendeu, ainda tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar ou mandar mensagem, tá? Se alguém tiver aí com vergonha, eu acho que não, porque eu conheço vocês já. Vocês não têm vergonha de mim, né? Nós já trabalhamos um ano, não foi presencial, mas a gente ficou uns 2 meses juntos lá. No início deu para vocês me conhecerem. Então vocês sabem que não tem esse problema comigo. Pode mandar mensagem, pode perguntar. A hora de errar é agora. Vocês não precisam ter receio de errar, de fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Não existe pergunta boba. Toda pergunta é importante, tá? Ela pode ser uma pergunta simples, que você acha que é simples, mas ela pode ser a dúvida de vários outros colegas e ela pode também desencadear várias partes do assunto que são importantíssimas. Então, perguntem à vontade, tá? Se por acaso alguém tiver receio, não quiser perguntar aqui, vocês têm meu número de telefone, pode mandar pelo WhatsApp que eu tenho a maior boa vontade em respondê-los, tá? Às vezes pode demorar um pouquinho para responder, porque eu estou ocupado, mas assim que eu vir a mensagem e tiver um tempinho, eu retorno e respondo para vocês. Beleza? Bom, para finalizar, nós temos aqui o último exemplo, que é um tanque contendo 5.000 litros de água, tem 2 metros de comprimento e 1 metro de largura, sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a expressão, a pressão hidrostática, desculpe, exercida pela água no fundo do tanque vale quanto? Em newtons por metro quadrado, tá? Então, nós queremos calcular a pressão em newtons por metro quadrado. Qual vai ser o valor dessa pressão exercida pelo líquido? Como é a pressão exercida pelo líquido, a gente chama de pressão hidrostática. Na sequência, eu vou falar para vocês de pressão atmosférica, tá? Pressão hidrostática
e aí vocês vão saber a diferença. Então, nesse caso aqui, a gente lê só entende como pressão. Qual é a pressão exercida pela água no fundo desse tanque? Então, vamos lá. Pressão é o resultado da força sobre a área. Então, força sobre área é pressão. Qual é a força exercida por 5.000 litros de água? Vocês sabem que 5.000 litros correspondem a... Cada litro corresponde a 1 quilo. 1 litro de água é 1 quilo, porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Ou 1 quilograma por metro cúbico. Isso quer dizer o quê? Que 5.000 litros de água correspondem a 5.000 quilos. Tá? 5.000 quilos vai exercer uma força-peso. E peso, nós já vimos naquele primeiro exemplo de hoje, é massa vezes gravidade. Então, 5.000 vezes 10 dá 50.000. 50.000 newtons é a força-peso exercida por 5.000 litros de água. E a área, ele deu o comprimento e a largura. Você sabe que se você multiplicar o comprimento pela largura, você vai ter a área. Então, 2 vezes 1, uma área de 2 metros quadrados. Então, 50.000 dividido por 2, você tem uma pressão de 25.000 newtons por metro quadrado. Ou, se você jogar na potência de 10, 2,5 vezes 10 a 4 newtons por metro quadrado, que equivale a 25.000 newtons por metro quadrado. Portanto, a resposta correta é a letra A. Beleza? Todo mundo entendeu? Esses exemplos com as resoluções eu vou postar lá hoje para vocês no Eclés, junto com o link da aula. Ok? Na próxima aula, nós iremos falar, hoje não vai dar mais tempo, nossa aula já está acabando, nós iremos falar na próxima aula de pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica é a pressão que a massa de ar que envolve a Terra exerce sobre a nossa superfície, tá? E essa pressão, ela corresponde à força-peso de toda a coluna de ar que você tem sobre a unidade de área que está na superfície da Terra. Então, na próxima aula eu vou explicar para vocês sobre pressão atmosférica e mostrar para vocês a determinação e a importância disso para a gente seguir no nosso conteúdo de hidrostática. Beleza? Então, isso daqui fica para a próxima aula. Semana que vem a gente se encontra e continua nosso assunto de hidrostática. Beleza? Galera, obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Isso, professor. Lara, obrigado pela assessoria aí no chat, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Valeu? Tchau, Um abraço, professor. galera. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Olá, professor. Valeu, gente. Valeu, Um abração. professor. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.